Hoje a gente vai falar sobre energia mecânica. Bom, vou me limitar aqui a falar alguns conceitos básicos e fundamentais sobre energia mecânica. De início, o que a gente precisa saber? Energia mecânica, de uma maneira bem simples, seria tudo aquilo que é capaz de produzir ou realizar algum tipo de trabalho. Na física, se você não está lembrado, eu vou recordar aqui, trabalho é o que a gente define como sendo a força multiplicada pelo deslocamento. Ou, em outras palavras, o trabalho é todo o deslocamento que é produzido por uma força, ou vice-versa. Toda força que provoca um deslocamento, a gente chama isso de trabalho. Então, se alguma coisa é capaz de realizar trabalho, é porque de alguma forma ela possui uma energia mecânica. Eu vou tratar aqui de dois tipos principais de energia mecânica. Primeiro tipo é a energia potencial. Energia potencial, primeiro tipo de energia mecânica. O que é interessante você gravar e entender aqui? Quando fala potencial, a palavra potencial você tem que associar a palavra posição. Então, uma energia potencial é uma energia que ela pode ser alterada conforme você altera a posição do objeto ou daquilo que está, no caso, armazenando ou no caso, está de alguma forma produzindo aquela energia, né? Ou seja, que está aportando aquela energia mecânica do tipo potencial. Então, se alterar a posição de algum objeto altera a capacidade dele de realizar trabalho, então isso significa que você está alterando a energia potencial desse objeto. Um exemplo seria você pegar uma pedrinha, né? Se você tem uma pedra e você arremessa ela de uma certa distância em relação ao chão, vamos fazer de conta que isso aqui é o chão e aqui nessa bolinha é a pedrinha. Então, você tem aqui uma certa altura em relação ao chão. Se você soltar a pedrinha de uma altura maior, né, a velocidade com que essa pedrinha vai atingir, né, ao chegar ao chão vai ser maior e a distância também vai ser maior. Ou seja, se a distância é maior, você vai estar gerando um trabalho maior. Ou seja, o trabalho que ela vai produzir numa distância maior vai ser diferente. Então, note que essa altura que a gente aumentou aqui desse exemplo para esse, alterou a posição da pedrinha em relação ao campo gravitacional. Ou seja, quanto maior a altura, maior a energia potencial que eu estou armazenando nessa pedrinha. A gente vai ver depois que esse exemplo da pedrinha ele tem um nomezinho específico desse tipo de energia potencial. Mas enfim, qualquer energia que você altera a posição e ele aumenta a capacidade de realizar trabalho, então você está alterando a energia potencial desse objeto. Então, a gente vê também lá no estudo da eletrostática, em alguns casos, né, onde você tem uma carga elétrica e conforme a posição dessa carga elétrica, vamos supor aqui uma carga elétrica positiva em relação a uma carga elétrica negativa, e a gente sabe que conforme a distância dessas cargas, quem já está estudando essa parte aqui, conforme a distância, essa carga elétrica, por exemplo aqui a carga elétrica negativa, que normalmente é o elétron, conforme a distância do elétron em relação à carga positiva, você altera o trabalho que essa carga elétrica é capaz de realizar. E isso aqui a gente define mais para frente lá no estudo de eletrônica como o estudo da elerodinâmica, aliás, né? Como o que a gente chama de energia potencial elétrica, né? Ou simplesmente energia potencial associada à carga elétrica. Por que potencial novamente? Porque depende da posição da carga, conforme se ela está mais longe ou mais perto da outra carga, isso altera então a energia potencial. E na parte elétrica isso aqui é interessante porque conforme a posição da carga elétrica a gente sabe, por exemplo, a quantidade de energia elétrica que pode ser produzida, por exemplo, por aquela carga elétrica. Se você pensar, por exemplo, numa substância que está dentro de uma pilha, alguma coisa assim, conforme os elétrons estão dispostos nessa substância, é possível você prever então quanto de energia aquela substância pode produzir, e, enfim, diversas formas. Então, falou em alterar a posição e essa posição altera a capacidade de realizar trabalho, então você está alterando a energia potencial de um objeto. Tem vários exemplos que a gente vai citar ao longo do caminho. Outro tipo importante de energia mecânica é a energia cinética. Energia cinética.
Bom, cinética acho que é bem tranquilo, né? Que a palavra cine, muitos associam a palavra cinema, né? E o cine vem então bem próximo aí dessa ideia do cinema. E se você pensar no fundamento do cinema, o cinema, na verdade, ele surgiu com a ideia de você transformar imagens paradas em imagens em movimento. Você tem aquela sucessão de imagens paradas que dão a ideia de movimento. Então lembra da energia cinética, se você quiser associar aí a ideia do cinema, que o cinema, na verdade, é o que? Uma transformação de imagens paradas em movimento. Então, falou de energia cinética, você tem que lembrar de movimento. Qualquer coisa que tenha movimento, ele tem energia cinética, né? Tem lá suas variações, tem energia cinética rotacional, translacional, enfim, mas a gente vai tratar aqui do caso mais simples, ou seja, tem movimento, tem energia cinética. Vamos tratar agora de alguns casos separadamente, né? Vamos tratar primeiro da energia potencial gravitacional e algumas particularidades, e depois da energia cinética e algumas particularidades. Então aqui, só para ficar bem gravado, quando fala de energia mecânica, lembra disso aqui. Energia mecânica é aquilo que de alguma forma ela pode produzir trabalho, né? Ou através da energia com a alteração da posição, ou através do movimento em si. Então, energia potencial é aquilo que depende da posição, e energia cinética depende do movimento.